Boa tarde a todos, todas que estão aqui ouvindo e assistindo essa pequena exposição. Eu sou Lucilena Rangel, antropóloga, eu trabalho na PUC de São Paulo e trabalho com população indígena, meu campo de pesquisa. Darcy Ribeiro foi um antropólogo, um pensador, um intelectual brasileiro da maior importância. Ele tem uma obra muito vasta, muito grande, que é difícil assim da gente condensar e resumir, mas a importância dele é enorme. Como autor, o Darcy sempre foi um autor generoso, digamos assim, porque ao ler o Darcy Ribeiro, a gente aprende a pensar. Não é qualquer autor que nos leva ao pensamento e que nos leva à crítica com tanta maestria como o Darcy sabia fazer. Ele iniciou a sua obra com 4 volumes que ele chamou de Antropologia da Civilização. O primeiro volume foi o Processo Civilizatório, onde ele discutiu pelo menos 10 mil anos da história da humanidade. Darcy era assim, grandioso, né? E pensava dessa maneira, né? Digamos também, do geral para o particular, né? Um pensamento dedutivo muito rico e muito instigante. Então, ele fez a história da humanidade, a história da América Latina, e se centrou na questão indígena brasileira, os povos indígenas com quem ele trabalhou durante 10 anos, mais ou menos, da sua vida, e há uma produção muito rica, né, sobre povos indígenas e também com esse caráter de generosidade, né? Uma das coisas que ele publicou sobre os indígenas foi como editor. Ele publicou 3 volumes da Suma Etnológica Brasileira, no estilo do Handbook of South America, editado por Julian Stewart, nos Estados Unidos. Ele fez uma suma etnológica brasileira, com autores brasileiros, e também traduzindo autores do Handbook, e ele, assim, a ideia dele, né, era trabalhar todo o espectro, toda a dimensão importante da vida dos povos indígenas. O primeiro volume da Suma se chama Etnobiologia, o segundo é Tecnologia, e o terceiro é a arte e a cultura. Ele tinha um amor especial, né? Não tanto pelos povos indígenas, como pela arte indígena, e a arte em geral. Mas a arte indígena, particularmente, sempre foi. Ele também escreveu um livro sobre o povo Caduel, tratando exatamente desse tema, né? A arte, a beleza, né? E a vontade, né? A vontade da beleza, né? Mostrando que para todos os povos, né? A vontade de beleza é um incentivo para a vida e um modo de viver, né? Ninguém vive sem o belo, né? Sem a arte, portanto. Ele escreveu um romance chamado Maíra, que é uma grande aula de etnologia, ainda indígena, mas ele já, desde sempre, ele se preocupou, né, com a teoria, o que ele chamava de a teoria do Brasil. E ele vai também, em diversas publicações, aprimorando a teoria do Brasil.
né? Pensar que o Brasil era um país, né, carente de consciência, né? E o esforço dele todo foi trazer essa consciência para o pensamento brasileiro. Ele pensou a América Latina, né? Ele escreveu dois livros sobre a América Latina, pensando o sistema político da América Latina. Ele faz uma classificação sobre esses sistemas, né? E depois ele tem um lado, né, da vida dele, né, que ele sempre disse isso. Eu sou um pensador, mas eu sou também um fazedor. E ele fez muita coisa, né? Ele fez tudo que ele pôde, ele fez, né? Desde lá de 1961, né, a Universidade de Brasília, com uma editora que era uma, uma coisa inédita, pelo menos aqui nas terras brasileiras, né? E ele foi indo, né? Sempre fazendo alguma coisa, até que ele se torna o vice-governador do Rio de Janeiro, junto com Leonel Brizola, e daí ele vai assumir também a Secretaria da Educação e da Cultura no Rio. E aí vai promover toda uma reforma do patrimônio histórico carioca, uma beleza de reforma, vai aprimorar as verbas para os museus, né, e vai construir o sambódromo. E isso provocou uma polêmica muito grande, né? Porque como vai botar agora uma passarela fixa? A passarela era reconstruída todos os anos para o desfile de carnaval, mas ele insiste, o comitê lá das escolas de samba reclama, mas aí tem um depoimento muito bonito da dona Neuma da Mangueira, dizendo assim: olha, a gente não acreditava nisso, mas quando acabou o desfile e nós estávamos a escola inteira lá no Praça da Apoteose, foi uma emoção muito grande. E só o Darcy poderia promover essa emoção para nós. Sambó é um CIEPS também. Ele não fez só um sambódromo. Ali tinha um CIEPS. Ele concebeu também o CIEPS para a educação fundamental e média, ele concebeu universidades pelo mundo, ele foi um grande educador. Isso ele aprendeu com Anísio Teixeira e ele executou, né, muito bem os programas educacionais, né? Enfim, o Darcy foi um grande homem, né? Um pensador plural, um pensador de aberturas. A cabeça do Darcy sempre foi muito aberta. Ele foi sempre um criador de caso, isto é, um criador de polêmicas. Ele criou polêmica por causa da mestiçagem brasileira, ele criou polêmica por causa das suas ideias a respeito do que deveria ser a universidade brasileira, que ele achava que o modelo não era um modelo acadêmico fechado, né, que era o modelo que a Universidade Brasileira copiou, e ele achava que devia abrir para as profissões, né, e abrir a cabeça de todo mundo. Ele terminou a vida escrevendo o livro O Povo Brasileiro, que é um condensado, né, de toda a sua obra, e isso porque não mencionei aqui as obras de ficção, que são primorosas, né? E tem um dos livros, vou só encerrar
falando desse livro, que é o livro assim de pensamento a respeito da realidade brasileira, da sua política. A gente vai lá nesse livro e ainda vê o Darcy falando de um Brasil de hoje, né? Um Brasil de hoje, falando da brutalidade, falando da estreiteza, né, de pensamento, da falta, da antidemocracia das nossas elites. Né? É impressionante como ele foi um visionário. Se estivesse vivo, ele completaria 100 anos, né? Ele se foi, mas a obra dele não se foi, e é uma obra onde a gente encontra proposições para o futuro. Então, é uma obra que vai durar mais 100 anos ou alguns milênios, eu espero. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.